Para limitar os impactos das alterações climáticas, o Acordo de Paris pretende que a Europa seja o primeiro continente neutro em carbono até 2050, e para isso terá de reduzir as suas emissões de gases com efeitos de estufa em 57% até 2030. Vamos, ao longo deste vídeo, ajudar no cálculo das emissões de GEE. Este inventário é efetuado em 3 passos. 1. Recolha de dados relacionados com o consumo de combustíveis e o transporte. 2. Conversão para toneladas de CO2 equivalente. 3. Soma das emissões dos 3 âmbitos. Recolha dados sobre o consumo de combustíveis fósseis utilizados nas instalações, o que inclui carvão, petróleo, gás natural, diesel, gasolina, entre outros. Anota a quantidade de combustível consumida em unidades apropriadas, como toneladas, barris, metros cúbicos, litros. Para cada tipo de combustível consumido, deve recolher informação sobre características da combustão, como o teor de carbono do combustível e os fatores de emissão específicos. Se utiliza gases refrigerantes em sistemas de refrigeração ou ar-condicionado, deve recolher dados sobre gases perdidos para a atmosfera para estimativa das emissões referentes à instalação, operação, manutenção e disposição final do equipamento. Também deve incluir os extintores, e existem 2 opções de cálculo. Opção 1. Abordagem por fase do ciclo de vida. Para as empresas que contratam os serviços de manutenção dos sistemas ou dos extintores de incêndio. Requer dados de quantidade de GEE utilizado para carregar novos equipamentos durante a instalação, manutenção e durante o descarte final, além da carga total dos equipamentos novos e descartados. Opção 2. Abordagem por balanço de massa, para empresas que mantêm o seu próprio equipamento. Baseia-se na quantidade de gás comprada e utilizada, e por isso, requer dados do registro de compra e serviços de manutenção. Monitoriza e contabiliza toda a quantidade utilizada de cada GE e não contabilizada como emissão. Se a empresa queima ou possui processos de tratamento de resíduos que geram emissões de GE, é necessário recolher dados sobre a quantidade de resíduos queimados ou tratados e os fatores de emissão específicos para esses processos. Vejamos um exemplo prático de como converter diferentes emissões de GEE para toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, usando os fatores de conversão, assumindo que a empresa tem as seguintes emissões de GEE. Vamos utilizar os fatores de conversão para calcular as emissões em toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Para o dióxido de carbono, não é necessário aplicar um fator de conversão, pois este já é o gás de referência. Portanto, as emissões de CO2 permanecem iguais. Para converter as emissões de metano para toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, usamos o potencial de aquecimento global do CH4 em relação ao CO2, que é aproximadamente 25. Da mesma forma, para converter as emissões de dióxido nitroso para toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, usamos o potencial de aquecimento global do N2 em relação ao CO2, que é aproximadamente 298. Agora, somamos as emissões convertidas de cada gás para obter o total de emissões em toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. E o resultado é o seguinte. O total de emissões convertidas para toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente é de 18.900. Recordamos que os fatores de conversão podem variar dependendo das fontes e das metodologias utilizadas. É muito importante consultar fontes confiáveis e atualizadas para obter os fatores de conversão mais precisos para a sua região e contexto empresarial específico. A Associação Portuguesa de Ética Empresarial tem um kit de reporte que inclui uma ferramenta e um manual de apoio ao cálculo de emissões.